Oi, meu nome é Randy Crush, sou químico de formulações na Syngenta. Eu quero aproveitar a oportunidade para contar a vocês como são desenvolvidos os produtos na Syngenta e falar por que as formulações podem ter grande impacto na performance de um produto de controle de pragas. Vou dividir em várias partes, falar sobre o ingrediente ativo, como formulamos esses ingredientes e todos os compostos que se colocam numa formulação. Vou falar sobre produtos desenvolvidos para várias áreas e por que é importante conhecer o mercado para o qual fazemos formulações. Por fim, vou falar do uso seguro de produtos e as diferenças entre os produtos desenvolvidos pela Syngenta e algumas empresas de pós-patentes ou genéricos. Agora quero falar dos ingredientes ativos. O ingrediente ativo é o componente que a maioria das pessoas considera como o mais importante da formulação. É a molécula envolvida em alguma interação bioquímica para controlar uma enfermidade ou praga. Vejamos o exemplo do ingrediente ativo sólido, como o herbicida prodiamina. É o ingrediente ativo na nossa linha de produtos Barricade, um herbicida pré-emergente. Como podem ver, é um pó amarelo. Agora vamos ver o que ocorre quando tentamos juntar o ingrediente ativo puro à água. Bem, como podem ver, a prodiamina não é fácil de ser dissolvida na água. Na verdade, é extremamente hidrofóbico, repele a água, não quer estar no tanque de pulverização. No nosso setor, muitos dos ingredientes ativos, aliás, a maioria se comporta dessa maneira. É aí que as formulações entram no jogo. Vamos ver outro exemplo. Um exemplo de um ingrediente ativo líquido. Temos aqui o propiconazol, usado no Banner Max. Podem ver que, em temperatura ambiente, ele é um líquido espesso, viscoso. E como é um líquido, muita gente pensa que se mistura em água com maior facilidade. Mas vejamos o que acontece se tentarmos juntar propiconazol à água. Como podem ver, o ingrediente ativo não se mistura com a água, não importa que seja líquido. Como puderam ver, aqui o ingrediente ativo se torna praticamente inútil. Por isso que é praticamente vital desenvolver uma formulação para converter o ingrediente ativo, que nesse caso é em essência inútil num produto de alto rendimento e de qualidade, que você pode adicionar ao seu tanque de pulverização e aplicar. E existe uma gama de diferentes formulações que podemos desenvolver segundo as necessidades do cliente e as propriedades físicas do ingrediente ativo. Aqui, por exemplo, poderíamos desenvolver uma formulação de suspensão concentrada à base de água, conhecida também como SC. Existem grânulos dispersíveis em águas, chamado WG, que é um produto seco. Outro produto líquido poderia ser um concentrado emulsionável, ou uma das mais novas tecnologias, os concentrados microemulsionáveis, como o Banner Max. Vamos falar de como formulamos o ingrediente ativo em um produto final e falar do tipo de ingrediente que contém. Optei pelo exemplo de uma suspensão concentrada, também conhecida como SC. Como já vimos, os ingredientes ativos com frequência não ficam felizes na água. Podem ser extremamente hidrofóbicos e simplesmente não vão se misturar. É o primeiro obstáculo que temos que superar. Temos que colocar o ingrediente na água. Vamos precisar de ajuda para fazer isso, e essa ajuda virá na forma de surfactantes. De maneira simples, um surfactante é uma molécula com duas partes. Uma parte que gosta de óleo e uma parte que gosta de água, juntas numa mesma molécula. E um dos surfactantes que vamos precisar é um agente molhante. É um surfactante que vai grudar nas partículas do ingrediente ativo para permitir que se misture a água. Com frequência, isso não é suficiente, já que mesclados à água ainda vão querer ficar juntos. Lembre-se, odeiam estar na água e farão o que puder para evitá-la. Sendo assim, para evitar que se juntem de novo, vamos precisar de outro surfactante que funcione como um dispersante. Muitas vezes podem ser polímeros ou moléculas dispersantes grandes que permitem separar estas moléculas. Podemos encontrar a combinação perfeita de agentes molhantes e dispersantes e, desse modo, realmente mudar as propriedades físicas do ingrediente ativo, e vou mostrar agora. Está claro que o ingrediente ativo não fica feliz na água. Então, acrescento esses surfactantes. Podemos tornar o ingrediente ativo um pouco mais feliz na água, como podem ver. O ingrediente ativo está se misturando à água. Agora podem ver que, infelizmente, o ingrediente ativo cai no fundo do frasco. Isso acontece porque a maioria dos ingredientes ativos são mais densos que a água. Bem, há um problema se for desenvolver uma suspensão concentrada que será envasada, já que o ingrediente ativo vai sedimentar ao fundo, possivelmente se compactando e endurecendo, e não subirá novamente. Para evitar que o ingrediente ativo sedimente, vamos precisar da ajuda de uma espécie de agente de suspensão. Algo para espessar a fórmula ou aumentar a viscosidade, e evitar que essas partículas vão para o fundo tão rapidamente. Uma propriedade que damos a algumas de nossas formulações se chama Shear Feeding Rheology. É uma forma elegante para dizer que se trata de um fluido que é muito espesso quando está em repouso, mas se converte em líquido quando é agitado ou mexido. Eu vou mostrar.
Como podem ver, este material é muito espesso, essencialmente sólido, mas quando eu mexo ou agito, ele se torna um líquido que flui. Porque a formulação ideal é bastante espessa quando se encontra armazenada para que as partículas não sedimentem, mas queremos que flua quando for aberta e agitada, e é isso que buscamos fazer com os nossos produtos. Como temos água nessa formulação, existe a chance que micróbios como fungos e bactérias cresçam no produto embalado. Isso pode ser ruim, porque os micróbios poderiam digerir alguns dos ingredientes, especialmente os nossos agentes de suspensão. E se os micróbios os digerirem, os ingredientes ativos se sedimentarão. Em geral, é muito importante acrescentar algum conservante à formulação para evitar que isso ocorra. Bem, temos a presença de surfactantes. Estamos numa situação com um tanque de pulverização. Temos água, ar em movimento. Existe uma chance que muita espuma seja produzida no tanque. E isso é extremamente ruim, porque pode desgrudar surfactante das partículas do ingrediente ativo e eles não ficarão mais felizes na água. Então, frequentemente acrescentamos anti-espumante às formulações. Para demonstrar o quanto é importante, tenho o exemplo de duas formulações. Uma com um sistema anti-espuma deficiente e uma com um anti-espumante muito bom, de alta qualidade. Diluídos em água e que vou agitar agora. Podem ver a diferença entre as duas formulações de forma clara e a importância que esse ingrediente pode ter para minimizar a espuma. Bem, estamos desenvolvendo uma formulação com água e nós sabemos o que acontece com água a 0 grau. Pode ser de suma importância incluir um sistema anticongelante. Isso permite que a formulação mantenha sua qualidade se for exposta a baixas temperaturas e aos ciclos de congelamento e degelo. Muitas vezes podemos acrescentar adjuvantes a uma formulação. Um adjuvante é simplesmente um composto que permite que o ingrediente ativo funcione melhor. Permite que penetre numa folha ou num exoesqueleto de insetos, por exemplo. Às vezes podemos acrescentá-los diretamente às formulações. Os buffers podem ser um ingrediente importante nas formulações à base de água e são usados para controlar o pH. Isso é muito importante quando se tem um ingrediente ativo que seja muito sensível aos extremos de pH, porque isso poderia provocar uma instabilidade química do ingrediente ativo. Para os fungicidas de contatos como o clorotalonil, dos produtos da Conil. A resistência à chuva é importante para se manter a duração desejada do controle. Por isso, trabalhamos muito na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias resistentes à chuva para serem incluídas na formulação, para que os resíduos permaneçam intactos após sua aplicação, mesmo após a irrigação. É claro que o ingrediente muito importante de uma fórmula à base de água é a água. Por isso é muito importante manter a qualidade da água usada na formulação, porque a água de má qualidade pode resultar numa formulação que não seja tão robusta quanto gostaríamos que fosse. Por isso, a Syngenta mantém a qualidade da água no mais alto padrão durante a produção. Um aspecto de uma suspensão concentrada que é muito difícil de ser demonstrado aqui é o tamanho das partículas. Os cristais dos ingredientes ativos produzidos podem ser muito grandes, com alguns milímetros de diâmetro. Isso é um problema de verdade, porque se o tamanho das partículas não for reduzido, podem entupir os bicos de aplicação, vão sedimentar muito rápido no produto envasado e no tanque de pulverização. A diversidade do tamanho de partículas pode ter impacto na eficiência biológica, duração do controle e até na segurança do cultivo para ingredientes ativos na agricultura. Por isso é importante saber como trituramos o ingrediente ativo na elaboração de uma suspensão concentrada. Há muita ciência por trás do conhecimento em relação à forma como os cristais do ingrediente ativo se comportam ao serem triturados e como fazer isso de modo correto. Em síntese, para nós desenvolvermos uma formulação, o processo demora de 1 a 3 anos, passando por centenas de diferentes protótipos, dependendo da formulação. Tendo escolhido os ingredientes que precisamos e moído as partículas de maneira correta, a formulação final será parecida com isso. Esse é um exemplo de Barricade 4FL. Com a ajuda da formulação, pegamos o ingrediente ativo, como a prodiamina, que é extremamente hidrofóbica, e transformamos em um produto que agora pode ser acrescentado ao tanque de pulverização, misturado e aplicado. É isso que é uma formulação. Pegar o ingrediente ativo que é essencialmente inútil e transformá-lo em algo muito útil e fácil de ser utilizado. Também é muito importante perceber que não ficamos parados após termos desenvolvido uma formulação que tenha a robustez que desejamos. Há uma grande quantidade de testes que são realizados para garantir a robustez numa ampla diversidade de condições ambientais, temperaturas altas, temperaturas baixas e ciclos de temperatura. Além disso, comprovamos a eficiência biológica das formulações, porque, como dissemos antes, os ingredientes da formulação e até o tamanho das partículas podem afetar o controle. Por isso, testamos para assegurar uma formulação otimizada. E, finalmente, testamos nossos produtos que serão aplicados em vegetais, em uma ampla gama de espécies de plantas, para saber se podem causar fitotoxicidade. Temos que nos assegurar que a formulação será segura. Na Syngenta, nos esforçamos para desenvolver produtos de alto rendimento e qualidade, para proporcionar a melhor experiência possível a nossos clientes, o que requer grandes investimentos e conhecimento científico.
Percebemos que muitos de nossos clientes preferem utilizar produtos secos, o que nos levou a desenvolver muitas formulações dispersíveis em água ou formulações WG, como Heritage ou OptiGuard LT, que são WG. Os ingredientes de uma formulação WG são diferentes dos usados numa suspensão concentrada que contém o mesmo ingrediente ativo. Se compararmos o Barricade 4FL ao Barricade 65WG, embora ambos tenham prodiamina, as duas formulações não têm nenhum outro ingrediente em comum. Uma formulação WG bem elaborada, de alta performance, deve se dispersar em água de maneira rápida e fácil. Vamos mostrar com Heritage. Como podem ver, os grânulos começam a se desintegrar rapidamente, até ficar do tamanho da partícula do ingrediente ativo. É muito importante que o ingrediente ativo seja triturado para reduzir o tamanho das partículas. As partículas podem ser muito grandes ao sair do processo de síntese, com alguns milímetros de diâmetro. Seus bicos de pulverização se entupiriam ou logo as partículas sedimentariam no tanque, ou teriam baixa suspensibilidade. Assim sendo, é necessário moer o IR ativo para obter o tamanho de partícula adequado. Isso também é importante, porque o tamanho da partícula pode ter impacto na eficiência biológica e até na segurança, dependendo do ingrediente ativo. Ao desenvolver uma formulação de alta qualidade, é muito importante que essa formulação seja submetida a testes sucessivos para garantir que seja robusta e consistente cada vez que for usada, porque esses produtos ficarão parados por um certo tempo numa prateleira e devem ser robustos. Sendo assim, nossas formulações são submetidas a um espectro grande de testes para garantir estabilidade de armazenagem, para assegurar que a formulação que levamos ao mercado é a mais otimizada possível. Vou dar um exemplo. Temos aqui dois diferentes candidatos à formulação que foram armazenados por alguns meses. Como podem ver, um parece muito homogêneo, no outro há uma separação de fases. É uma formulação que não teria distribuição no mercado. A maior parte do ingrediente ativo está na metade inferior do frasco. Esta formulação não será muito eficiente. Seria difícil refazer a suspensão no frasco e não seria obtido um rendimento consistente com essa formulação. Outra coisa importante é a compatibilidade. Ao combinar vários produtos no seu tanque, podem interagir e formar grandes grumos ou ficarem grudados, o que pode ter também um impacto no rendimento. Por isso, na Syngenta, realizamos testes rígidos de compatibilidade. Analisamos um amplo leque de formulações de produtos que podem ser usados, mesmo que não sejam produtos Syngenta, com o objetivo de garantir o maior êxito com essa formulação. Infelizmente, a potência e a qualidade das formulações não são sujeitas a um grande controle em vários países. Então, as empresas podem vender produtos com um comportamento ruim quando armazenados. Por exemplo, essa formulação é bastante estratificada e poderia ser lançada no mercado. Desenvolver uma formulação robusta requer muito conhecimento científico e excelência, e também muito investimento. Na Syngenta temos recursos significativos para o desenvolvimento de formulações. Infelizmente, algumas empresas genéricas que são pequenas não têm recursos ou conhecimento científico para desenvolver produtos que atendam os padrões que nós estabelecemos para nossos produtos. Quando uma empresa genérica registra uma formulação ou um produto semelhante a alguma já existente e cita nossos dados, na verdade eles não têm acesso à nossa receita da formulação. Esse conteúdo é confidencial e não é aberto a outras empresas. Eles respondem por si no desenvolvimento de suas formulações desse ingrediente ativo. Vimos que os produtos para o controle de pragas envolvem muito mais que apenas o ingrediente ativo. A formulação tem um papel vital ao permitir que os clientes apliquem os ingredientes ativos de forma adequada e eficiente, e com a consistência e rendimento que esperam. Ao adquirir um produto Syngenta, você está comprando muito mais que um ingrediente ativo. Está comprando um produto altamente complexo, desenvolvido por uma empresa de décadas de expertise científica. Uma empresa dedicada a essa indústria. Estamos sempre buscando desenvolver produtos da mais alta qualidade, buscando novas tecnologias para melhorar nossos produtos, para você proporcionar aos seus clientes a melhor experiência possível.